Os governadores do Nordeste resolveram pedir diretamente à embaixada da China que aquele país auxilie os governadores na questão do coronavírus. Ao mesmo tempo, eu vejo aqui uma notícia aqui no jornal O Globo de que Bolsonaro fará videoconferência com governadores do Norte e Nordeste. Daí é importante esse entrosamento, porque eles estavam meio que distanciados, para não dizer se hostilizando. E a gente vê que a China, apesar da propaganda lá dos Estados Unidos, que tem efeitos terríveis aqui no Brasil, está se projetando internacionalmente como o país, a grande potência que realmente ajuda. E ajuda não só aos países periféricos, como o Peru, a Venezuela, como também a Itália. A Itália que foi desprezada tanto pela França quanto pela Alemanha, como a gente vai verificar ao longo desse vídeo. Vejamos este noticiário aqui do Estadão, não é? Sobre esta petição dos governadores, sob a liderança do governador da Bahia, o petista Rui Costa. O Consórcio do Nordeste, que é uma organização formada pelos governadores e que está atuando em nível nacional e também internacional, para fazer e encaminhar as reivindicações do povo nordestino. O grupo de governadores da região pediu ajuda à Embaixada da China, representada no Brasil por Yang Wanming. O texto pede ajuda do governo chinês, que acaba de viver um problema semelhante, do qual saiu vitorioso por meio de uma guerra do povo contra o vírus. Apoio no envio de materiais médicos, insumos e equipamentos, em especial com leitos de UTI e de respiradores. Ao que a gente está informado, a embaixada já respondeu positivamente àquela solicitação e diz que está à disposição dos governadores. O material do Estadão, assinala que o ofício assinado por Rui Costa é da última quarta-feira, 18, mesmo dia em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, afirmou no Twitter que a culpa do Covid é da China e deflagrou uma crise com o maior parceiro comercial do Brasil. Crise que parece estar sendo superada, pelo menos é o que deixam transparecer tanto o governo brasileiro quanto o governo da China. A reunião do presidente com os governadores, reunião pela internet, no momento em que se acirra o conflito entre o Palácio do Planalto e governadores, o presidente Bolsonaro fará uma videoconferência com os chefes dos executivos do Nordeste e do Norte, na segunda-feira, para discutir o combate ao novo coronavírus no país. O encontro foi articulado entre o Consórcio do Nordeste e a Secretaria de Governo do general Luiz Eduardo Ramos, a pedido dos próprios governadores das duas regiões. Aqui cabe também acrescentar uma nota do governador de Brasília, que não é do Nordeste, e que também não faz oposição ao Bolsonaro, e que até apoiava o governo, mas que se distanciou do governo central diante dessas questões e questionamentos com relação ao coronavírus. O governador se seguiu àqueles governadores nordestinos e também solicitou ajuda direta da China. Este protagonismo da China, como a gente sabe, está criando ciumeiras
por parte dos Estados Unidos, como denuncia aqui este jornalista mexicano, o Nacho Rodrigues, que edita o canal El Chapucero no YouTube. Pero afuera, en particular en Europa, en Latinoamérica, en Asia, tienen muy claro que China, la sociedad de China, ha sido insólita, es ejemplar, sin lugar a dudas. Y es que la verdad es que China ha asumido el liderazgo contra el combate del virus. ¿Ante qué? Ante la parálisis europea, como bien dice, pues quedan completamente paralisados, y el America First, el América Primero de Donald Trump. Porque esse... Então ele comenta aqui que a China, não é, assume a liderança contra o coronavírus ante a paralisação europeia e o American First de Trump, a América primeiro, em primeiro lugar de Trump, que está esquecendo todo mundo, não é? Não só o Trump, como também a Europa, como vai esclarecer aqui o jornalista Nacho Rodrigues. Recuérdense el rollo de Trump, ¿no? No, primero los Estados Unidos y después el mundo. Ah, está chido, pues. Pero sale la pandemia. Y en lugar de que los estadounidenses se conviertan en, bueno, los salvadores, que es lo que les encanta decir, resultó que también nos agarró con los dedos en la puerta. O sea, no están absolutamente preparados. Ya los muertos se cuentan por cientos en Estados Unidos. Y la verdad es que hay una gran emergencia. O sea, los gringos pues, no se pueden ni salvar ellos mismos. Ele diz aqui que a situação da pandemia lá nos Estados Unidos está tão grave que os gringos, no caso os americanos, não podem se salvar a si mesmos. Pero mientras eso sucede, los Estados Unidos están pasando por una situación difícil, porque su gobierno realmente minimizó esto, no se preparó. E diz que justamente o governo minimizou e não se preparou para a pandemia. Los chinos, ¿qué empezaron a hacer? Vean todo lo que han mandado. Y esta es una pequeña recopilación. Olha aqui, os chineses mandarão para a Itália 1.000 respiradores e 2 milhões de mascarilhas, que é máscaras para colocar entre o nariz e a boca. Mandaron 52 países a apoyo. China, un lugar en donde ni Francia ni Alemania, que son sus vecinos, quisieron apoyarlos. Ele diz que nem a França e nem a Alemanha quiseram apoiar os italianos, e são vizinhos, né? Fazem fronteira entre eles. Cuando arrancó en Italia el broncón, ¿no? Prohibieron exportar alemanes y franceses a Italia respiradores y cubrebocas, lo que sean. E o jornalista mexicano termina seu vídeo citando um post da CNN Internacional, dizendo... Y máscaras a Italia, Francia, España. Dizendo que a China envia ventiladores e máscaras para a Itália, França e Espanha, possivelmente tentando ganhar a simpatia daqueles países em seu favor. A este vídeo vai aqui uma nota mais leve, que é essa da reação dos idosos lá de Copacabana, no Rio de Janeiro, em relação a essas medidas muito restritivas. Diz aqui, mais vulneráveis ao coronavírus, idosos resistem à quarentena. Em bairros com maior proporção de pessoas mais velhas, como Copacabana, há carros de som alertando sobre isolamento. Mas os idosos estão também se divertindo. Vejamos aqui essas senhoras sentadas, não é, lá em Copacabana. E aqui a legenda dizendo: idosos se reúnem em Copacabana, bairro que concentra a população com mais de 60 anos. As amigas vão para a rua, mas se cumprimentam com os pés. Olha aqui, os pés, se cumprimentando com os pés. E eu gostaria também de, a propósito, eu que fiz um vídeo recente dizendo que tinha pego minha bicicleta, eu que também estou bem naquele grupo de vulneráveis, ultra vulneráveis, porque tenho 72, já vou completar 73 anos.
E eu disse aqui que pegava minha bicicleta e saía pelas ruas de Brasília, não é? Aqui por perto, justamente para aspirar um ar puro. Não é? E aí eu recebi algumas críticas, inclusive muito severas, as quais eu agradeço e me inclino a elas de forma até humilde. Não é? Mas eu queria só explicar que em Brasília você anda e não encontra ninguém na rua. E isso é normal na cidade, porque a cidade tem grandes jardins e a gente anda por aqueles jardins, então é difícil você encontrar uma pessoa ou outra. E principalmente nessa fase agora que está todo mundo recolhido. Então o que eu fiz? Eu fiz foi justamente andar de bicicleta ou andar a pé para sair um pouquinho e refrescar a mente um pouco. De qualquer maneira, aqueles que não me entenderam, eu peço desculpas